Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do assunto que nós estudaremos domingo, dia 23 de abril de 2023, na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, a nossa revista é a revista Betel Dominical, e o título da lição, a lição de número 4, é Alienação Humana a partir da queda. Então, nós começamos estudando essa revista sobre a criação do mundo, na lição de número 1, nós falamos do Éden até Babel, os acontecimentos. Na lição de número 2, nós falamos sobre a criação revelando a glória de Deus. Na lição de domingo passado, nós falamos sobre o Criador se relacionando com o ser humano. E nós vimos e aprendemos que Deus tem prazer em se relacionar com o ser humano. E na lição de número 4, que é a nossa próxima lição, vai falar da alienação humana a partir da queda. Então, nós sabemos que Adão e Eva pecaram e a partir daí mudou-se o relacionamento deles consigo mesmo, o relacionamento deles entre eles e o relacionamento com Deus. E já para desmistificar o tema, né? Alienação humana a partir da queda. A palavra alienação tem o significado de separação, de afastamento, perda ou falta de conexão com a realidade. Quando a gente fala, aquele ali está alienado, ou seja, aquele lá está fora da realidade, ele perdeu a conexão com a realidade. E no caso da nossa lição, quando nós falamos sobre a alienação humana após a queda, nós vamos falar a quebra de conexão que teve com a entrada do pecado. Quais foram os efeitos do pecado? Então, nós aprendemos que a felicidade do homem não está em ser como Deus, mas a felicidade do homem está em estar com Deus. E essa foi, infelizmente, o motivo da queda do homem e da mulher, porque eles queriam ser como Deus. E a nossa felicidade está em estar com Deus, em nos relacionar com Deus. Então, no tópico 1 da lição, vai nos falar que a primeira desconexão com o pecado foi em relação ao homem consigo mesmo. Então, a primeira desconexão, a primeira perda, o primeiro afastamento foi do homem consigo mesmo. Porque quando o homem peca, quando o homem falha, ele começa a ter sentimentos que não são agradáveis, o comentarista vai falar sobre a vergonha, sobre a culpa e sobre o medo. Inclusive, no meu canal, eu tenho um vídeo que fala superando a vergonha. Se você quiser, depois dá uma passadinha lá, assiste esse vídeo que eu acredito que vai complementar bastante a sua aula nesse tópico que vai falar do sentimento que o pecado ocasionou no homem, que foi a vergonha. A vergonha é um sentimento ruim que veio sobre o homem quando ele peca, quando ele falha. Ele sente tanta vergonha que Adão e Eva vão e se escondem de Deus, né? Devido à vergonha do pecado. E nós também, quantas vezes nós pecamos, sentimos-nos envergonhados e nos escondemos. Mas o segredo da vitória não está em esconder-se, mas estar em confessar, abandonar o pecado e voltar-se para Deus, ficar firme na presença de Deus para ser livre da vergonha. Porque se nós nos escondermos, se nós nos afastarmos das pessoas, de nós mesmos e de Deus, a consequência é que o abismo chama outro abismo, né? Um pecado chama outro pecado, a perdição nos leva a mais perdições. Então, o segredo é confessar, deixar e seguir a Cristo fielmente, a força em Cristo, a força do Espírito Santo.
Então, o pecado, ele afeta relações. Então, a primeira relação que o pecado vai afetar é a relação comigo mesma, porque eu vou me sentir mal quando eu peco. Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós fazemos coisas que nos causam vergonha, que nós pensamos, puxa vida, eu não acredito que eu falei isso. Puxa vida, eu não acredito que eu fiz tal coisa. Né? Ou eu também não acredito que eu deixei de fazer tal coisa, que eu deixei de fazer o bem que eu sabia fazer e não fiz. Então, primeiro efeito, né, do pecado é o sentimento de vergonha. E o homem precisa estar bem consigo mesmo, né? Quando nós estamos bem conosco mesmo, todas as outras relações são melhoradas. E depois o comentarista vai falar do sentimento da culpa. A culpa é aquele sentimento de remorso, é aquele peso que nós sentimos, né, por ter feito algo que não deveria ser feito. E é um sentimento angustiante e limitante, né? E o comentarista diz aqui que a primeira filha da culpa é a desculpa. Quando nós sentimos culpa, a primeira coisa que é gerada em nós é a desculpa. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, que eles começaram a procurar desculpas, né? A desculpa de Adão foi que Eva, a desculpa de Eva foi a serpente. Então, a primeira coisa quando nós sentimos esse peso da culpa é gerar a desculpa. Então, a primeira filha da culpa é a desculpa. Então, eu te incentivo a não gerar desculpas, mas a buscar a solução em Cristo, buscar a solução nas disciplinas espirituais, que é oração, jejum, leitura da palavra, aconselhamento com seus líderes e pastores para abandonar o erro, a falha, o pecado. Outro sentimento que o pecado vem ocasionar no homem é o medo. Então, nós vemos que Adão e Eva abandonaram o amor e a segurança e trocaram pelo medo. Quantas vezes nós também fazemos da mesma forma, abandonamos o amor de Deus, a segurança de estar em Deus e trocamos pelo medo. O tópico 2 vai falar depois da desconexão, que o título é A Alienação em Relação ao Próximo. Então, vai falar da desconexão em relação ao próximo. Quando nós pecamos, nós nos desconectamos de pessoas, seja porque estamos com vergonha, seja porque sentimos culpa, seja porque estamos com medo. Mas nós vemos na lição de hoje que o pecado fez com que o homem transferisse suas responsabilidades. E quando nós transferimos responsabilidade, aquela responsabilidade que é nossa, e transferimos para outra pessoa, isso causa conflitos no relacionamento, porque ninguém gosta de tomar para si responsabilidade do outro, né? Então, quando eu jogo a minha responsabilidade sobre o outro, isso causa desconexão e conflitos no relacionamento. Então, a separação, o pecado nos separa de Deus, né? O que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, somente o pecado pode nos separar do amor de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, nós nos desconectamos de Deus, nós nos desconectamos também de pessoas, dos nossos semelhantes. E nós vamos ver também que o pecado fez com que Adão e Eva perdessem a pureza. Eles sentiram vergonha em relação a si mesmos e também em relação ao outro. Perderam a pureza no olhar, porque antes os dois estavam nus e isso não trazia nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de mal-estar. E depois eles, com a entrada do pecado, eles sentem vergonha, eles perdem a pureza. E como eu disse, então, o pecado faz então com que haja conflito nas relações. Eu quero dar uma sugestão para você, bem fácil de fazer. Eu fiz aqui com palito de sorvete, eu tinha aqui 2 anéis, 2 alianças, né, que são bijuterias.
e usei, mas aí você pode usar sua criatividade. Dá para fazer com um cabide velho, dá para fazer com um rolo de papel higiênico, você corta, ele fica nessa forma de cilindro, para você explicar melhor para sua classe como que o estar distante de Deus afeta os relacionamentos, seja qual for o tipo de relacionamento. Então, aqui simbolizando o homem e a mulher, quando o homem e a mulher estão aqui na ponta do triângulo, está Deus. Então, quando o homem e a mulher estão distantes de Deus, eles também estão distantes entre si. Mas quando o homem e a mulher começam a se aproximar de Deus, veja que eles vão ficando mais próximos, a distância entre eles vai diminuindo. Então, quanto mais perto de Deus, melhor o relacionamento, mais perto estará o homem da mulher. Isso serve para exemplificar o relacionamento matrimonial, homem e mulher, e também dá para exemplificar o relacionamento entre irmãos, entre os nossos semelhantes. Quando nós estamos longe de Deus, nós ficamos longe, distante dos nossos irmãos. E quando eu estou distante de alguém, eu não tenho empatia, eu não compreendo, os conflitos são gerados, né? São mais fáceis de ser gerados. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo eu estou do meu semelhante. Legal, né? Então é uma dica para você usar na sua aula, na sua sala de escola dominical, tanto para jovens, adolescentes, adultos, até encontro de casais, é bem legal, tá bom? Fica aqui essa dica. Então, nós vemos com isso a importância de estarmos com um bom relacionamento com Deus. E como que eu me relaciono com Deus? Através das disciplinas espirituais, lendo a palavra, meditando na palavra, orando, jejuando, ouvindo louvores, indo à igreja, tendo comunhão com os irmãos. Isso são disciplinas espirituais que me aproximam de Deus. Então, nós vimos no tópico 1, só para recapitular, a desconexão do homem consigo mesmo, como consequência do pecado. No tópico 2, a desconexão do homem com o seu semelhante, também consequência do pecado. E no tópico 3, vai falar da desconexão do homem em relação a Deus, a alienação em relação a Deus. Então, ficar desconectado de Deus. O homem e a mulher, ao pecar, eles estão sendo desleais, estão sendo desobedientes, e com isso eles se desconectam de Deus. Adão e Eva decidiram fazer as coisas da maneira deles, por isso foram desobedientes, não seguiram as orientações de Deus. E este ato de desobediência quebrou a comunhão que eles tinham com Deus. Mas aqui eu tenho uma boa notícia para você. Quando você aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por você, quando você aceita que o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado, você é reconectado com Deus. Os seus pecados são perdoados, seus pecados são lançados no mar do esquecimento, assim como o Oriente está longe do Ocidente, os seus pecados estão longe de você quando você pede perdão a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí você pode se conectar novamente a Deus. O plano de Deus, mesmo com a queda do homem, mesmo com a entrada do pecado, não foi frustrado, porque o plano de Deus não depende de pessoas perfeitas e nem de circunstâncias corretas. O plano de Deus permanece para nós, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa foi a dica, as dicas da próxima lição, da lição número 4. Espero ter ajudado a contribuir que a sua aula seja maravilhosa. Leia a revista, leia os versículos, ore, que Deus vai abençoar grandemente. E para encerrar, eu gostaria de dar uma sugestão de atividade, fazer um dado. Na internet você consegue achar, vários moldes de dado. E aí no dado, em cada face do dado, você coloca uma sugestão de atividade. Quiz,
com pontinhos de interrogação, porque aí você pode, quando cair nessa face do dado, você faz perguntas para a turma. Você pode colocar no dado, faça um elogio a uma pessoa da sala, isso gera conexão, isso gera comunhão. Você pode colocar, conte um pouco sobre você, isso também gera comunhão, conexão na sala, é muito legal. Você pode colocar para a pessoa falar um versículo de cor, pode também pedir para dizer o que aprendeu na escola dominical do domingo anterior, e pode também pedir para cantar um louvor. E aí é bem legal, bem divertido, cada um pode jogar e na face que cair do dado a pessoa vai realizar a atividade. E é isso, por hoje é só. Fique atento aos próximos vídeos para mais dicas para a sua escola bíblica dominical. Tchau, tchau!